Dia 12 de maio, meditação no Café com Deus Pai, do pastor Júnior Rostirola. Deus não abandona. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. 1 Samuel capítulo 16, versículo 13. Esse texto que nós acabamos de ler conta o momento em que Davi foi ungido pelo profeta Samuel para ser o próximo rei de Israel. Lendo 1 Samuel no capítulo 16, você lê a história de que Deus mandou Samuel na casa de Jessé. Jessé era o pai de Davi, e a Bíblia conta que Jessé recebeu o profeta Samuel e ele não chamou Davi para esse evento. Um detalhe é que quando uma casa recebia o profeta, isso era um evento importante. Receber o profeta do Senhor era algo que não acontecia toda hora. E Jessé chamou todos os seus filhos, mas não chamou Davi. E quando Samuel entrou na casa de Jessé, a Bíblia conta que ele olhou para o filho mais velho, viu a sua altura, a sua aparência e pensou: é esse aí que é o ungido do Senhor. Mas a Bíblia conta que Deus disse para Samuel: não é ele, porque o homem olha para a aparência, mas eu olho para o coração. Em seguida, a Bíblia conta que Jessé fez passar todos os filhos dele. Então Samuel disse: não é nenhum deles. Você não tem mais nenhum outro filho? E Jessé disse: tenho mais moço. Ele está cuidando das ovelhas. E aí Samuel disse: chama ele. E chamaram Davi. Foi nesse momento que nós lemos esse versículo aqui, que Samuel apanhou o chifre. O chifre era onde ele carregava o óleo para ungir as pessoas. Então ele estava ali com o chifre, com o óleo da unção, e ele ungiu a Davi na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi e Samuel voltou para Ramá. Nós vemos que, enquanto Davi estava longe, não foi chamado, ele mantinha comunhão com Deus, Deus não o abandonou. O próprio Deus fez com que o profeta se lembrasse perguntasse a respeito de Davi, para que ele fosse até a casa e recebesse a unção, que era dele, porque Deus havia preparado para ele. Então nós vemos que Deus não abandona os seus filhos. Se você tem o seu coração voltado em Deus, você tem falado com Deus, você tem buscado em Deus, ninguém tira aquilo que Deus preparou para você. Aquilo que Deus preparou para você é para você. Então vamos ler aqui o devocional de hoje. Davi viveu por muitos anos no deserto. Ele não era reconhecido pelo pai como os demais irmãos. Quando o profeta Samuel visitou a casa de Jessé e pediu para ver seus filhos, Davi não foi chamado. Estava no campo cuidando das ovelhas de seu pai. Quantas vezes ele não deve ter se sentido só, abandonado ou rejeitado? Talvez você se sinta como Davi. Talvez você se sinta abandonado. Talvez esteja passando por momentos difíceis. Mas lembre-se de que foi no campo, cuidando das ovelhas, que Davi pôde ver a mão de Deus sobre ele. Debaixo de chuvas fortes e do sol escaldante, longe dos olhos das outras pessoas, ele enfrentou leões e ursos, passou por provações com mansidão, até chegar a ser ungido rei pelo profeta. Ainda depois disso, levou anos
até que ele assumisse o trono. Então, Davi, depois que ele foi ungido pelo profeta Samuel, ele ainda enfrentou vários anos de perseguição pelo rei Saul. O rei que estava no trono, que era o rei Saul, não queria que Davi assumisse o trono. Ele queria que o filho dele, que era Jonatas, fosse o seu sucessor. Mas a Bíblia conta que Davi foi guiado por Deus até que ele venceu todas as perseguições para chegar até o trono. Você pode se sentir pequeno, esquecido, rejeitado, não amado, mas o seu dia vai chegar, assim como chegou o dia de Davi ser ungido o rei de Israel. E todo o período em que ele passou no anonimato, pastoreando as ovelhas de seu pai e enfrentando leões e ursos para defendê-las, o preparou para enfrentar gigantes e reinar com amor sobre o seu povo. Assim como aconteceu com Davi, o que você tem passado está servindo de preparo para o dia em que as promessas do Senhor se cumprirão na sua vida. Ainda que ninguém veja o que você faz hoje, não se preocupe, porque há coisas que servem de trampolins para viver a jornada profética que o Senhor preparou para você. Tudo que você precisa é continuar fazendo a obra com excelência. Entregue o seu melhor ao Senhor e Ele o honrará. A frase de hoje é: o amor de Deus Pai é sobrenatural e imensurável e o faz suportar todas as situações que o possam abater. Lendo mais uma vez, o amor de Deus Pai é sobrenatural e imensurável. Imensurável quer dizer imenso, é sem medida. O amor de Deus Pai é sobrenatural e imensurável, é imenso e sem medida, e o faz suportar todas as situações que o possam abater. Hoje é o dia 132 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 57 e a palavra-chave de hoje é excelência. Sempre que você faz tudo o que você está fazendo com excelência para Deus, Deus vê tudo o que você está fazendo e Ele não abandona você. Ele tem o tempo certo de abençoar a sua vida e de honrar tudo aquilo que você tem feito para Ele, e ninguém pode tirar de você aquilo que você tem feito para Ele. Se você ainda não entregou a sua vida para Deus, Deus está fazendo um convite a você, que você entregue a sua vida para Ele. Quando você entrega a sua vida para Ele, como Davi entregou, ninguém arranca, tira de você aquilo que Deus prepara para você. Você pode ter se decepcionado com muitas pessoas para quem você fez muitas coisas e a pessoa não reconheceu você. Mas quando você coloca a sua vida diante de Deus, é Deus que honra e é Deus que reconhece você. E agora você pode aceitar a Jesus, que é o Filho de Deus, que perdoa os seus pecados e conduz você para Deus. Aqui na tela nós colocamos a oração de confissão. Nessa oração de confissão, você faz a confissão de que você quer receber Jesus na sua vida. Você confessa Ele como Senhor da sua vida, que você entrega a sua vida para que Ele lidere sobre você. Coloque Jesus como Senhor da sua vida e como Salvador. Confessa que os seus pecados a Ele, aceitando a Ele como seu Salvador, e com isso você começa uma trilha, uma vida em que você coloca todos os seus planos, metas, sonhos, projetos nas mãos dele. Ele vai ouvir as suas orações, vai alinhar você com o plano, com o propósito dele, e ele vai reservar um caminho certo para que você possa ser abençoado,
para que você possa ser uma pessoa com realizações e vitória. Deus quer isso para a sua vida, então faça essa oração para aceitar a Jesus. Você vai ser, você vai ser, vai alcançar aquilo que Deus reservou para a sua vida. Faça aqui a oração de confissão comigo. É nessa oração, primeiramente, creia no coração que Deus ressuscitou Jesus dos mortos. Creia que Jesus morreu na cruz para perdoar os pecados de todas as pessoas e coloque no coração: eu quero receber Jesus. Eu quero ter esse pacto com Deus. Eu quero ter essa aliança com Ele. E faça essa oração comigo. Repita essa oração dizendo com seu pensamento ligado com Deus: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Escreve meu nome no livro da vida, em nome de Jesus. Amém. Agora que você fez essa oração, procure uma igreja que prega que somente Jesus salva, que somente Jesus está no céu e responde às nossas orações. Somente Ele é o caminho que nos leva a Deus. Você não precisa fazer nenhuma prece, oração para nenhum santo, nenhuma imagem, porque o próprio Jesus ouve as nossas orações para respondê-las. Ele morreu, entregou a vida por nós. Procure uma igreja que prega essa verdade. Participe dos estudos bíblicos para que você conheça os planos de Deus e participe dos cultos de oração. Nas reuniões de oração, você recebe comunhão com Deus. A oração é uma conversa sincera e franca com Deus. Quanto mais você fala com Ele, mais você fica sensível à voz dele. Ele vai falar com você pelo Espírito Santo, você vai entender a vontade dele e vai encontrar um caminho de realização e satisfação. Vamos agora fazer a leitura bíblica, que é o Salmo 57. O Salmo 57 é uma oração que nos diz o seguinte: 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti procuro segurança. Na sombra das tuas asas eu encontro proteção, até que passe o perigo. 2. Eu chamo o Deus Altíssimo, eu chamo a Deus, que me ajuda em tudo. 3. Do céu ele me responderá e me salvará. Ele derrotará os que me atacam. Deus me mostrará o seu amor e a sua fidelidade. 4. Estou cercado de inimigos. Eles são como leões e querem me devorar. Os seus dentes são como lanças e flechas, e a língua deles como espada afiada. 5. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. 6. Os meus inimigos armaram uma armadilha para me pegar, e eu fiquei muito aflito. Fizeram uma cova no meu caminho, mas eles mesmos caíram nela. 7. O meu coração está firme, ó Deus, bem firme. Eu cantarei hinos em teu louvor. 8. Acorde, meu coração, minha harpa e minha lira, acordem, eu acordarei o sol. 9. Senhor, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. 10. O teu amor chega até os céus, e a tua fidelidade até as nuvens. 11. Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus, e que a tua glória brilhe no mundo inteiro.
nós vemos aqui nesse salmo que ele estava sendo perseguido por inimigos, mas ele depositou a confiança em Deus. Esse Salmo 57 fala da confiança em Deus. Ele orou a Deus, ele chamou a Deus. E ele fala aqui no verso 5: Ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro. Ele fala isso no verso 5, pedindo para Deus mostrar a grandeza dele e a glória dele para que brilhe no mundo inteiro, no verso 5 e também no verso 11. Essa repetição dessa frase: ó Deus, mostra a tua grandeza nos céus e que a tua glória brilhe no mundo inteiro, é um pedido para que Deus revele o seu poder, a sua grandeza, desde os céus, alcançando ele, dando proteção e segurança para ele, mostrando para os adversários dele que Deus realmente é aquele que guarda e protege a vida dele. E que a tua glória brilhe no mundo inteiro, ou seja, que todos vejam que Deus é que guarda a vida dele. E ele fala aqui no verso 8: acorde meu coração, minha harpa e minha lira acordem, eu acordarei o sol. Ele está dizendo que o coração dele e todas as ferramentas de louvor dele vão ser usadas para agradecer a Deus. Ele fala no verso 9: Senhor, eu te darei graças no meio das nações, eu te louvarei entre os povos. Ele está dizendo que o que Deus vai fazer por ele vai fazer com que ele louve a Deus entre todos. Todos verão as bênçãos derramadas sobre a vida dele. Ele vai ter motivos para louvar a Deus entre os povos. Tamanha as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. E esse Salmo 57, nesse dia, traz essa promessa de que você pode ter confiança em Deus. Quando você alcança, toca o coração de Deus, é Deus que vai manifestar a grandeza dele sobre a sua vida, vai fazer brilhar a glória dele sobre a sua vida e vai despertar o seu coração, que hoje pode estar um pouco triste por alguma coisa que não está caminhando como você esperava, mas é ele que vai fazer acordar o seu coração e vai despertar o louvor da sua boca para louvar a ele. Aqui no caso, o salmista, ele fala desperta a lira e a harpa, porque eram os instrumentos que ele sabia tocar. O que ele estava dizendo é: eu vou louvar ao Senhor com tudo o que eu tenho. Tamanha a grandeza do Senhor sobre mim e a glória que ele faz brilhar sobre mim. Deus tem poder para fazer como fez com o rei Davi, que honrou a vida dele no meio dos seus irmãos e do meio do seu povo, porque ele tinha sempre comunhão com Deus. Ele estava lá cuidando das ovelhas do seu pai, mas o tempo todo conectado no seu pensamento, na sua vida, dedicando completamente a sua vida a Deus. Faça isso, entregue totalmente a sua vida a Deus e peça a Deus que manifeste a misericórdia dele, a grandeza dele, a glória dele, o cuidado dele, a proteção e a segurança que vem dele sobre a sua vida e sobre a sua família também. Vamos fazer a oração final agradecendo a Deus por essa mensagem. Senhor, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Pedimos que o Senhor esteja à nossa frente, que o Senhor agora tome as questões dos teus filhos, das tuas filhas, que o Senhor agora resolva as circunstâncias que o teu filho, a tua filha não está conseguindo ver uma saída, uma solução. Talvez esse teu filho, essa tua filha está perguntando: como vou resolver esse problema?
como vou fazer para vencer essa situação? Mas o Senhor é Deus, e o Senhor é aquele que sabe e orienta no caminho certo. E eu peço que o Senhor venha trazer o caminho certo, que o Senhor traga alguém para trazer o conselho, a palavra exata, a palavra assertiva, que resolve e encaminha para o lugar certo que esse teu filho, essa tua filha precisa vencer nesse dia. Peço que o Senhor abençoe o trabalho do teu povo, que eles recebam a tua luz, a tua direção, a iluminação, clareza, prudência, sabedoria, discernimento, entendimento, para que consigam resolver as demandas também da casa, da família, e que o Senhor venha trazer a proteção e o livramento de todo o laço do mal. Que o Senhor guarde e conserve o teu povo com saúde, graça, bênçãos e prosperidade em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se alguém está com algum parente familiar em uma cadeia, alguma prisão, que o Senhor agora remova essa pessoa desse lugar. Leva mensageiros para que anunciem o teu reino e a tua palavra, para que essa pessoa seja alcançada e saia de lá liberta para viver uma nova vida em Cristo, completamente com transformação e renovação de vida, para a alegria dessa pessoa que ora e clama para que o Senhor venha responder. Responde e dá saúde aos que estão enfermos, curando, trazendo restauração para a glória do Senhor, hoje e sempre. Amém e graças a Deus. Dê glória ao Pai, dê glória ao Filho, dê glória ao Espírito Santo. Glória ao Pai, porque Ele nos enviou Jesus para nos trazer perdão dos pecados e salvação. Glória ao Filho, porque Ele veio e deu a vida para nos trazer a salvação. E glória ao Espírito Santo, porque é Ele que nos acompanha, orienta e mostra a direção de Deus. Deus abençoe o seu dia grandemente. Amém e amém.